Concessões do Livro da Esperança. Psicografia de Chico Xavier. Ditado pelo Espírito Emmanuel. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 42. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Capítulo 15, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel comenta: enquanto podes agir no corpo terrestre, medita de quando em quando naqueles que largaram sob regime de compulsória os talentos que o mundo lhes confiou. Para isso não é necessário recorrer ao arquivo dos milênios e nem consultar a pompa dos museus. Alinha na memória os que viste partir nos últimos 20 anos. Líderes do povo que detinham o poder de influenciar a multidão abandonaram o leme das ideias que governavam, impelidos de chofre a varar a névoa do túmulo. Magnatas da fortuna, que retinham valiosas delegações de competência para resolver as necessidades do próximo, viram-se de momento para outro privados das propriedades que ajuntaram, coagidos a entregá-las ao arbítrio dos descendentes. Missionários de diferentes climas religiosos, que mantinham a possibilidade de consolar e instruir, desceram precipitadamente das galerias de autoridade, em que traçavam princípios para as estradas alheias. Criadores do pensamento, que sustinham a prerrogativa de impressionar pessoas através do verbo falado ou escrito, tiveram de súbito a palavra caçada pela desencarnação, ou pela afasia, muitas vezes, no exato momento em que mais desejavam comandar a oratória ou o cérebro lúcido. Pensa neles, os beneficiários das concessões divinas que te precederam na morte, e faze hoje algo melhor que ontem, nos domínios do bem, para que o bem te favoreça. Não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que te povoam as horas são recursos de que te aproprias na terra com permissão do Senhor, para investidos na construção da própria felicidade. As leis que vigem no plano físico são fundamentalmente as mesmas que orientam as criaturas no plano espiritual. Um empréstimo fala sempre da generosidade do credor que o concede, mas revela igualmente, na contabilidade da vida, o bem ou o mal que se faz com ele. Na página de hoje, Emmanuel nos concita a relembrarmos aqueles que tiveram de deixar o mundo pelos portais da morte quando menos esperavam. Aqueles que compulsoriamente tiveram de largar os talentos que o mundo lhes confiou. Basta consultarmos a nossa memória dos últimos 20 anos. Quantos líderes do povo que influenciavam a multidão tiveram de abandonar as ideias que governavam por conta do túmulo? Magnatas da fortuna que de momento para outro se viram privados das suas propriedades, obrigando-os a entregar aos seus descendentes por conta da morte. Os missionários religiosos que falavam e ensinavam e instruíam também foram obrigados a retornar ao plano espiritual, independente do estágio em que se encontravam. Pessoas que dominavam a oratória e também o verbo escrito
tiveram sua palavra cassada pela desencarnação, muitas vezes no momento em que mais desejavam falar e manter o cérebro lúcido. Emmanuel nos pede então, pensa neles, todos esses beneficiários de concessões divinas que viveram antes de nós, para que possamos utilizar o bem, fazendo o máximo que pudermos no auxílio ao próximo, a fim de aproveitarmos essas horas preciosas em que as concessões divinas nos preenchem a vida. Sejam os dons da inteligência, do corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores, são recursos que Deus nos concede, permitindo que utilizemos no investimento da nossa própria felicidade. Por fim, ele nos orienta. Um empréstimo sempre aponta que alguém foi generoso ao emprestar certa quantia, mas revela também o bom ou mau uso que aquele que recebeu o empréstimo realizou. Por isso, consideremos as concessões de Deus como um empréstimo e façamos bom uso dessas concessões, servindo, contribuindo para o avanço da sociedade, diminuindo dores, enxugando lágrimas. É para isso que Deus nos concede favores, bênçãos, talentos. Que assim seja.